A separação definitiva da alma e do corpo pode acontecer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, muitas vezes a alma já deixou o corpo que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, todavia, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração faz funcionar. Ele existe enquanto o coração lhe fizer circular o sangue nas veias e, por isso, não necessita da alma. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para onde vai voltar. Frequentemente, a alma sente quebrarem-se os elos que a prendem ao corpo. Faz então todos os esforços para rompê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desenrolar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. Os exemplos da lagarta, que primeiramente se arrasta pela terra, depois se encerra na sua crisálida sobre uma morte aparente, para renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrestre seguida, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Uma pequena ideia. A imagem é boa, no entanto é preciso não a tomar ao pé da letra, como frequentemente vos acontece. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Isso depende. Se fizeste um mal com o desejo de praticá-lo no primeiro momento, sentiste-te envergonhado de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ela fica como que aliviada de um grande peso, pois não teme nenhum olhar prescrutor. O espírito reencontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que se dedicavam mutuamente. Frequentemente, eles vêm recebê-lo a quando da sua entrada no mundo dos espíritos e o ajudam a se desligar das faixas da matéria. Reencontra muitos que ele havia perdido de vista durante sua estada na Terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que estão encarnados e que vai visitar. Na morte violenta ocidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou as doenças, a separação da alma e a cessação da vida acontecem simultaneamente? Geralmente sim. É, porém, em todos os casos, o instante que as separa é muito curto. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva durante alguns instantes a consciência de si mesmo? Muitas vezes ele a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas muitas vezes a apreensão da morte faz-o perder essa consciência antes do instante do suplício. Trata-se assim apenas da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio do corpo, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns brevíssimos instantes. Ela cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não implica que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não se deu pela extinção gradual das forças vitais, os elos que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Perturbação espiritual. A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica perturbada durante algum tempo. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Isto depende da sua elevação. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque já se desligou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. O conhecimento do espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Uma influência muito grande, visto que o espírito compreendia antecipadamente a sua situação.
Porém, a prática do bem e a consciência pura são o que exerce maior influência. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se encontra como que aturdida e no estado de alguém que sai de um sono profundo e procura tomar consciência da sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam, à medida que a influência da matéria, da qual acaba de se desligar, se apaga e que a espécie de névoa que obscurece os seus pensamentos se dissipa. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses e até de vários anos. É menos longa naqueles que, enquanto vivos, se identificaram com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, conforme o caráter dos indivíduos e, principalmente, segundo o género de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreso, espantado e não acredita estar morto e sustenta com obstinação que não morreu. Todavia, vê o seu corpo, sabe que aquele corpo é o seu e não compreende que este esteja separado dele. Vai para junto das pessoas que estima, fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Esta ilusão perdura até o completo desligamento do perispírito. Somente então o espírito se reconhece e compreende que não faz mais parte dos vivos. Este fenómeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê, ouve no seu entender, não está morto. O que aumenta a sua ilusão é que se vê com um corpo semelhante ao precedente, quanto à forma, porém cuja natureza etérea ainda não teve tempo de examinar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando chamam a sua atenção para esse ponto, espanta-se de não poder apalpá-lo. Este fenómeno é análogo ao dos sonâmbulos inexperientes que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem para eles, não estão dormindo. Alguns espíritos apresentam esta particularidade, embora a morte não tenha ocorrido inopinadamente. Ela, porém, é sempre mais comum naqueles que, embora doentes, não pensam em morrer. Vê-se então o espetáculo singular de um espírito que assiste ao próprio enterro, como se fosse a de um estranho, e falando disso como de algo que lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Conserva-se calmo e em tudo semelhante à que experimenta num despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à medida que ele se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos aqueles que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam.